Olá, meu nome é Guilherme Marques e essa é a segunda parte da nossa aula de hardware. Na primeira parte aí a gente viu os diversos tipos de computadores que a gente tem hoje e aqui a gente vai dar uma olhada nos componentes com mais detalhes aí nas entranhas dos computadores que a gente utiliza nos nossos dias a dias hoje. Primeira coisa que é importante a gente separar, principalmente porque no decorrer da aula a gente vai estar lidando com esses termos, são os nossos dispositivos, que é qualquer componente do computador aí que a gente utiliza, né, o teclado, o mouse, mas a gente tem dispositivos de entrada e de saída. Como que funciona isso? Entra o que e sai o que? Então, o importante é a gente imaginar que tudo que a gente está falando aqui, já que estamos falando da área de TI, né, de tecnologia da informação, são entradas e saídas de informação. Então, por exemplo, quando a gente aperta a tecla A no teclado, é uma entrada, tá? O teclado emite um sinal para o computador. A gente já vai ver isso, como que isso funciona, mas ele emite um sinal e aí o computador vê o que ele vai fazer com essa tecla e devolve no nosso dispositivo de saída, no caso o monitor, tá? A apresentação do resultado dessa tecla A. Se você tiver no seu Word, ele vai colocar a letra A no seu texto. Então, assim que funciona. Então, vamos pensar aqui, o teclado é um dos principais dispositivos de entrada. O próprio mouse também porque é onde a gente dá informações para o computador de movimento do cursor, tá? Então, o mouse não está diretamente ligado no cursor, ele precisa passar primeiro pelo computador, entender o que você está fazendo com o mouse e te entregar sempre o que você está fazendo no seu monitor. Microfone também é um dispositivo de entrada, porque você entra com informações de áudio para o computador e ele processa essas informações. Drives de CD, como a gente já viu, então a gente quase não usa hoje mais, mas se você tiver um CD, um DVD, você vai colocar, ele vai ter informações, o computador, né, o drive vai ler aquelas informações e vai dar entrada com todas essas informações lá. Inclusive o próprio scanner, né, que a gente digitaliza um documento, uma foto, um papel, e também ele dá entrada nessas informações. Assim como o scanner funciona, o webcam também. Então, é uma entrada de imagem para o nosso computador. Então, a gente tem que entender quando a gente está carregando o computador com informações e quando a gente coleta também. Então, vamos pensar que do mesmo jeito que o microfone dá entrada de áudio, as caixinhas de som fazem a saída de áudio. Então, elas entregam áudio para nós. Assim como a impressora. Então, a gente tem uma imagem que a gente já, sei lá, baixou, sei lá, enfim, e quer imprimir. Então, esse é um dispositivo de saída de informações. Os fones de ouvido, ou até se você tiver um projetor, também é um dispositivo de saída. Mas tem dispositivos que a gente também consegue tanto entrar quanto sair com informações no computador. Então, por exemplo, se você tem uma tela touchscreen, ela é os dois, porque na própria tela você dá a entrada de informação e na própria tela você vê o resultado ali. Então, é um dispositivo misto. Pendrive, se a gente parar para pensar, quando a gente coloca um pendrive no computador, a gente tem informações, ele tem arquivos, né? Enfim, programas, qualquer tipo de coisa. E o computador não só lê, como também escreve nesse pendrive. Então, ele grava arquivos lá. Então, também é um dispositivo misto. Nosso dispositivo de rede, se também analisar um pouquinho, a rede é a que mais tem troca de informação quando a gente está acessando a internet, por exemplo. Não só a gente recebe informação, como envia também muita informação. Então, o principal aqui, falando já um por um, é compreender esses dispositivos, o funcionamento deles e como eles agem ali no nosso computador, no nosso uso diário aí do computador, tá? E aí a segunda coisa também que a gente precisa ter bastante fixa, assim, bem compreendida, já que estamos falando de entrada e saída de informação, então como que funciona? A gente vai passar isso de uma forma bastante rasa, né? Porque senão não seria uma aula de hardware, a gente faria um curso aqui para falar especificamente de cada tópico. Mas funciona assim, os caras conseguiram fazer muito lá atrás,
com que o computador entendesse os bits. Então, o bit é nada mais do que um sinal elétrico, tá? Então, se está ativo, o computador entende 1, se está desligado, o computador entende 0. Claro que isso acontece de uma forma muito rápida. Só que a partir do momento que eles só tinham 0 e 1, eles precisavam fazer com que o computador entendesse mais informações do que isso. Então, só com 0 e 1, eles não conseguiam fazer muita coisa. Então, eles começaram a combinar. Então, eles começaram a fazer 0, 0, aí tem uma informação. Vamos pensar aqui, ó. Primeiro eles tinham 0, 0, era uma informação, tá? Depois eles tinham 0 e 1, era outra informação. Depois 1 e 0 era outra, e depois 1 e 1 era outra. Até aqui, beleza. Só que eles só conseguiram 4 combinações. E aí eles aumentaram isso aqui para uma casa de 8 bits. E aí sim, com 8 zeros e 1s, eles já conseguiam, por exemplo, percorrer pelo alfabeto, por todos os números, né, de 0 a 9, caracteres, e aí a coisa já começou a criar um pouquinho mais de forma. E aí que vem o nosso primeiro byte, tá? Então, veja bem, muito importante distinguir a diferença entre bit e byte. Um byte se são 8 bits, tá? E é a partir desse byte que tudo vai começar a vir. Como eles só trabalham, no caso, com múltiplos, tá? Então 8 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1 kilobyte, ou seja, kbyte, ou kb, como vocês já devem ter visto aí, são 1024, tá? Nunca é 1000 redondinho, porque não dá o múltiplo aqui de 8, tá? Então, por isso. Então, vamos lá. 1024 bytes é 1 kilobyte. 1024 kilobytes é 1 megabyte. E aí, 1024 megabytes é 1 gigabyte. E 1024 gigas é 1 tera. A partir daí, são já quantias que a gente não costuma ver normalmente no nosso dia a dia. Até o giga a gente vê legal em diversas coisas que a gente vai ver também mais para frente. Você muito provavelmente já está familiarizado com isso. O seu celular aí hoje, em 2019, deve ter 32 GB, 16 ou 64 GB de espaço. Então é daqui que vem todas as informações do computador, tá? Através do nosso bit, que é o 0 ou 1, tá? E aí, pensando que o computador compreende esses zeros e uns, a gente já começa a ver aqui os nossos componentes principais do computador. Vamos falar da caixa aí, né, do gabinete. E por que do gabinete? Porque é ali que a gente consegue realmente ver cada componente. Depois, dependendo do dispositivo que você tiver, se você tiver no laptop, o gabinete já é o laptop inteiro, né? Mas muito provavelmente é aqui onde todas as peças estão fixadas. Então, vamos partir desse pensamento. Então, o gabinete é onde a gente fixa as peças, principalmente aqui a placa-mãe e a fonte. Depois vem as outras peças, né? Vem aqui se tiver algum leitor de DVD ainda, HDs e tudo mais. A fonte, é importante a gente entender dela, por quê? Geralmente, se você já comprar um computador que tiver montado ali bacana, ele muito provavelmente vem com uma fonte compatível com o consumo das peças que você tem no seu computador. Então, como que funciona isso? As peças, mesmo entre si, elas têm consumos diferentes. Elas puxam energia, né, diferentes. Mesmo um processador diferente do outro, uma placa de vídeo diferente da outra, enfim, cada dispositivo tem o seu consumo, a sua necessidade energética diferente. Então a fonte está aí para isso, a gente já chama de fonte de alimentação, porque a gente entra com ou 110 ou 220 volts ali nela, e ela faz a conversão dessa tensão, né, toda certinho para cada componente. Principalmente porque todos eles são componentes muito frágeis. Então a gente não quer nenhuma variação aqui, porque pode acarretar aí na queima de um processador, de uma placa de vídeo, enfim. São componentes caros e muito frágeis nesse sentido. Então, esse cara aqui, que é a fonte, ele faz a gestão aí da nossa energia elétrica no computador. E já pensando que os bits são pulsos elétricos, isso aqui precisa estar
sendo muito bem feito, né? Um trabalho que tem que ser bastante cuidadoso. Então, legal aí você saber aqui que a primeira parte, por onde tudo começa, com certeza vai ser na fonte. É de onde a nossa energia elétrica vem, tá? E aí esse aqui é um gabinete aberto aqui na forma lateral. A gente tem aqui os componentes, a gente já vai ver um a um. Mas aqui a gente tem um cooler bem grande que está resfriando o nosso processador. Nosso processador está aqui dentro. A gente tem placa de vídeo. A gente tem um HD aqui. A placa-mãe e alguns cabos. No caso aqui não tem nenhum drive de DVD instalado. Mas é um gabinete bastante exemplar e genérico aqui, tá? E depois do gabinete, o principal componente que a gente precisa compreender é a placa-mãe. Em inglês é motherboard, tá? Pode ser que você veja também nessas siglas aqui, ó, MOBO, tá? É uma terminologia comum, principalmente na internet. E outra coisa bastante importante, e você já deve ter percebido, até porque é uma aula de hardware, né? E a gente vai ter bastante uso do inglês aqui. Então não tem para onde fugir, muitas dessas palavras a gente não traduz, e aí sempre você vai estar encontrando alguma coisa em inglês nesse sentido, tá? Então, nossa motherboard aí, a placa-mãe, é onde a gente conecta todos os nossos periféricos, os nossos dispositivos, tá? A gente chama de periféricos tudo que fica na periferia aí do nosso computador. A gente já vai ver melhor um pouco com mais detalhe. Mas, enfim, esse é um exemplo de placa-mãe, tem diversos modelos, mas elas seguem alguns padrões, que a gente vai ver aqui já, mas é onde a gente vai conectar todos os nossos dispositivos aí, todos os nossos componentes do computador, e eles precisam ser também compatíveis, tá? Então, mesmo a gente tendo uma variedade aí de placa-mães e tudo mais, é importante que cada modelo aí funcione com o que você pretende usar. Muito provavelmente, se você comprar um computador pronto, ele já vai ter sido preparado aí para algum profissional, então vai estar tudo certo. Mas é importante que a gente compreenda aqui o funcionamento, principalmente da placa-mãe, porque ela gerencia todos esses caras, tá? Então eu trouxe aqui também mais dois exemplos de placa-mãe. Vamos imaginar que eu rotacionei elas para a gente ter melhor aproveitamento aqui da tela. Então a parte traseira do computador está aqui em cima. Mas é isso, a gente tem a conexão aqui do processador, a gente tem as conexões de memórias, a gente tem conexões PCI Express, enfim, PCI, conexões SATA. A gente vai ver cada uma delas para que serve. Vamos ver com mais detalhes. Aqui também é um exemplo de placa-mãe mais recente, então é uma placa que o pessoal fala assim que é para jogos, né? Enfim, é uma placa que ela está preparada já para receber um pouco mais de processamento, um pouco mais de desempenho. É muito comum já hoje em dia, de repente, às vezes você nem vai adquirir um computador para jogos, pode ser que venha uma placa-mãe desse tipo aqui. E aí, voltando para a nossa placa-mãe principal, que a gente viu ali no primeiro slide, vamos dar uma olhada aqui nas conexões que a gente tem. Então, sempre, sempre, sempre vai ter um quadradinho desse aqui, que é onde a gente conecta nosso processador. O que acontece? Isso aqui não tem um formato universal. O que significa isso? Não é todo tipo de processador que a gente consegue conectar aqui. Como eu já falei, cada modelo, cada fabricante tem sua especificação e aí a placa-mãe precisa respeitar ela. Então, no caso, o formato aqui desse encaixe a gente chama de socket, tá? Desse jeito aqui, socket. Tá? E aí pode ser que você encontre essa palavra em algum momento aí, qual socket é tal placa, mãe e processador, e aí vai ser seguido aí de uma sequência de números, aí significa que é o padrão que está sendo usado no encaixe desse processador, tá? Mas por via de regra ele vai vir exatamente aqui nesse formato. Logo ao lado a gente tem os encaixes aqui de memória RAM, tá? Se eles têm cores diferentes aqui, significa que você consegue trabalhar com uma coisa que eles chamam de dual channel, né? Ou seja, as memórias aqui nos slots. E o que é um slot? Também é outra palavra que a gente vai encontrar bastante. Slot é justamente o espaço que a gente tem para encaixar determinado dispositivo. Então aqui é o slot do processador
E aí aqui são os slots de memória, tá? E assim por diante. Depois a gente vai ver os outros. Por exemplo, aqui embaixo a gente tem um de PCI Express. Então, são os slots. Ou seja, as memórias que tiverem aqui nos dois slots pretos vão funcionar em dual channel. E o que significa isso? Que quando o computador estiver processando essas informações, ele consegue distribuir entre esses dois pentes de memória que vão estar encaixados aqui. E assim para os azuis também. Então, quando ele distribui esse trabalho, você ganha em desempenho. Ou seja, você tem aí metade do trabalho economizado, ao invés de se ele precisasse colocar todas as informações numa única memória, se ela tivesse, por exemplo, nesse slot aqui. Tá? Então aqui a gente tem os slots de memória, tranquilo. Depois a gente tem aqui desse lado o conector de energia. São 24 pinos aqui, então esse conector vai vir direto da nossa fonte e vai alimentar toda a nossa placa-mãe. Então, tudo que for alimentado de energia pela placa-mãe vai receber a entrada de energia por aqui. Então, tanto o processador quanto as memórias e alguns outros dispositivos recebem energia que vem desse cara aqui. Depois, essa placa aqui dá para nós alguns LEDs, ó, por exemplo, esse, tá? E também esse, que são LEDs que vão acender quando a gente ligar o computador, porque eles vão conferir se não tem nenhum tipo de problema. Eles acendem, fazem os seus testes e depois apagam para dizer que está tudo certo. Se tiver qualquer problema, eles permanecem acesos, cada um com sua cor. Depois a gente tem também uma conexão que ele chama aqui de USB 3. E o que significa isso? Além das conexões de USB que temos aqui atrás, que a gente já vai ver, você pode ter mais no seu gabinete, como você já deve ter visto. Por exemplo, seu gabinete, muito provavelmente, tem uma porta USB na frente do computador, para você não ter que vir toda vez aqui atrás colocar um pendrive ou qualquer coisa que você precise. Então você conecta o cabo aqui e liga no gabinete. O gabinete já vem com as conexões. E aí aquela porta USB vai funcionar graças a esse cara aqui. Depois, a gente tem também algumas regiões aqui com diversos dispositivos, né, diversos componentes eletrônicos que vão fazer parte daquele gerenciamento de energia que a gente falou. Então, eles fazem todo o trabalho de distribuição de energia aqui, né? A gente tem alguns resistores aqui e tudo mais. E podem ver, nesse caso, que a gente tem aqui, esse cara azul aqui, a gente chama de dissipador, tá? Também essa é outra palavra comum que a gente vai ver. Por que dissipador? Tem placas que tem placas que não tem. Então, é um dissipador de quê? De calor, tá? Então, ele tem mais ou menos aqui o mesmo pensamento de um radiador de carro. Então, ele tende a pegar o calor dos componentes que ele está encostando diretamente aqui na parte de baixo e vai colocar em contato com o ar. E um ar muito provavelmente que vai estar circulando aqui pelo gabinete e vai resfriar essas peças para manter elas cada vez o máximo frias possível, né? Então, vamos pensar que quanto menos calor gerado, mais a gente tem desempenho, porque mais folga a gente tem aí do nosso computador. Quanto mais ele esquenta, mais ele tende a parar de trabalhar, por conta do calor. Tá? Então essa é a parte de cima da nossa placa-mãe. Basicamente, isso aqui que a gente tem de principais de conexão. Depois, pulando aqui para a parte de baixo, o que a gente tem? Vamos pensar aqui que a gente já viu aqui, ó, a nossa porta USB, aqui estão as memórias, né? O LED do CPU aqui. A gente tem algumas conexões, a gente chama de SATA, tá? Não sei se dá para ler aí, ó, SATA. Aqui, ó, SATA também. Que a gente vai conectar aqui os nossos HDs, o SSD. Vamos conectar tudo aqui. Depois a gente tem, principalmente aqui, uma porta PCI Express. A gente tem PCI Express 1 e, no caso aqui, 16. E aí, temos várias PCI Express que a gente consegue conectar. Mas, normalmente, o que se coloca aqui são placas de vídeo, nessa maior zona aqui, tá? Normalmente são placas de vídeo. Aqui são periféricos
acessórios, se você quiser colocar mais portas USB, se você quiser colocar alguma coisa de armazenamento, uma placa de rede, enfim, coisas nesse sentido. Então, assim, basicamente, o que a gente conecta no computador, de principal para o funcionamento dele, é isso: processador, memória e armazenamento. As placas de vídeo não são obrigação e a gente já vai entender o porquê. Mas esses três componentes, pelo menos, a gente precisa, pelo menos, para utilizar o computador. E aí, a placa-mãe tem uma coisa que eles chamam de BIOS, tá? Então, a BIOS funciona da seguinte forma. A gente precisa de que algum programa, né, algo que foi programado por um homem mesmo, por alguém, né, por uma pessoa, um programa que faça o controle de tudo isso. Então, não adianta só criar a placa, soldar os componentes aqui, soldar os nossos slots e tudo mais, e colocar para funcionar. Não. Algum programa precisa fazer um controle mínimo, básico de tudo isso, fazer com que o processador converse com a memória, e converse também com a placa de vídeo, e converse com o seu HD, né? Então, a BIOS é o software base que a gente chama de controle de todos esses componentes, tá? Geralmente tem a ver um pouco com esse chip, tá? Que ele tem a ver com o que a gente chama de vias, tá? São as vias aqui de transição de informação, e também com o chipset da placa, tá? Também o chipset conversa diretamente aqui com esse controle de componentes. A gente tem parte desse software escrito nessa memória aqui, a gente já vai ver que memória é essa, e também uma bateria. Essa bateria serve para quando a gente desligar o computador, ela continuar alimentando a placa-mãe com data e hora. Tá? Então ela é importante para manter algumas informações aqui importantes da placa-mãe sempre ativas aí e não perder. Pode ser que essa bateria acabe, mas ela demora anos e anos aí para terminar a força dela, porque o consumo da placa-mãe é mínimo, praticamente zero, tá? Mas é assim que funciona a nossa placa-mãe. Ela é a mais complexa, porque ela que tem mais entradas de componente, né? Já que ela mesma tem pouquíssimos componentes ou nenhum. Mas é assim que funciona a placa-mãe. E aí vamos repassar aqui algumas entradas aí que a gente viu. Então a gente tem os conectores SATA, que a gente já viu, tá? E aí SATA é um tipo de conexão de dispositivo de armazenamento, no caso o HD e SSD. A gente tinha, não existe mais os IDEs, tá? Que são um pouco maiores, mas ele não existe mais, ele foi ultrapassado já. Aqui o BIOS, ó, como a gente falou, tá? Aqui a parte da BIOS com heatsink. Heatsink é dissipador, ó, lembra que a gente falou de dissipador? Então aqui é outro tipo de dissipador. A bateria, tá? No caso dessa placa-mãe tá aqui. Aí, ó, chip gráfico integrado, também com dissipador. A gente já vai ver como funciona a questão gráfica, para que serve no computador. No caso dessa placa-mãe, ela tem, essa aqui que a gente está vendo agora, ela tem um chip gráfico. Hoje em dia, os processadores já vêm com esse chip gráfico embutido, para você estar utilizando seu computador aí tranquilamente. E caso o desempenho dele não seja suficiente, por exemplo, você vai rodar jogos pesados, programas de edição e tal, e aí é onde você entra aí com a sua placa de vídeo no slot PCI Express que a gente viu, tá? Desculpa, o PCI Express está aqui. O PCI funciona para outros componentes também. Aqui, ó, chip integrado de áudio, tá? Então você não precisa estar colocando uma placa de áudio para ter som no seu computador. Ela já vem com chip de áudio e atrás você tem as conexões aqui de fone de ouvido, tudo mais, né? Um chip de rede também, para quê? Para você colocar o seu cabo de rede aqui e ele funcionar, se conectar na internet através de cabo. Então nem sempre os computadores, principalmente os desktops, vêm com Wi-Fi integrado. Geralmente não. Tá? Depois conexões. Por exemplo, a gente já vai ver todas essas conexões traseiras aqui, com mais detalhes. CPU, lembra que a gente falou do socket aqui, ó? Então essa placa aqui usa o socket 939, é algum padrão de alguma fabricante, tá?
a entrada aqui do nosso CPU. Aqui a conexão para dissipador, tá? Então tudo isso aqui é para se montar o dissipador do processador, que é muito importante, porque é um dos componentes que mais aquece, e também a fan, que é o inglês para cooler, tá? Então o nosso cooler aqui. O conector do cooler também é a placa-mãe que dá energia para esse cooler girar. Os slots de memória, como a gente viu, tá? Memória RAM. Os pinos de conexão de energia, tá? Então aqui, ó, 24 pinos. E conector para drive de disquete, que é chamado de flop, que hoje não se utiliza mais. Tá? Então, só repassando aí as conexões da placa-mãe, que é bastante importante a gente compreender. Aqui a gente tem um exemplo da parte traseira da placa-mãe, como a gente falou. Então, aqui no caso o gabinete estaria deitado, né? Mas começando aqui da esquerda para a direita, duas portas USB e uma que a gente chama de PS2, que é para quando você quer conectar algum mouse e teclado que não seja USB, a gente tem essa alternativa aqui de porta. Hoje, provavelmente essa porta já está praticamente extinta. Então os mouses e teclados já vêm USB já, e a gente conecta aqui. Uma saída HDMI ou VGA, que também o VGA praticamente perdeu espaço para o HDMI, mas são saídas de vídeo, né, para conectar os nossos monitores. E também o DVI, funciona os três para a mesma coisa. Uma saída de áudio óptico, que é onde a gente consegue o nosso som 5.1, tá? Se você tiver aí um home para conectar. Portas USB 3.0, então veja bem que a USB 3.0 ela vem na cor azul, tá? Diferente da 2.0. E aqui a diferença é que a gente tem velocidades muito mais rápidas. A placa, a conexão RJ45, que é o nome desse formato aqui para placa de rede, e toda a nossa saída de áudio. Pode conectar aqui o seu fone de ouvido, o seu microfone, que você vai ter áudio numa boa, tá? Então, visto todos os detalhes aí da nossa placa-mãe, a gente encerra essa segunda parte aí da nossa aula e vamos dar continuidade nas próximas aulas. A gente vai ver aí processador, vai ver memória. Espero que vocês aproveitem. Muito obrigado e até mais.